Sejam bem-vindos a um 89 Podcast. Meu nome é Efraim Isaac Mendes Pinheiro e sou estudante do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Comigo hoje tem outros dois estudantes do curso, Kainan Costa de Andrade e Heitor Ferreira dos Santos. O assunto do nosso podcast é sobre a Guerra Civil do Sudão e a crise humanitária relacionada a ela. A história e formação do Sudão são complexas e marcadas por uma rica diversidade cultural, conflitos e transformações políticas. Então, para nós entendermos o conflito atual, acho que é necessário que a gente volte para o passado e entenda não só o processo de formação do país sobre os efeitos do colonialismo nos problemas enfrentados no dia de hoje. Kainan, o que você poderia contar para nós sobre a formação do Sudão e a sua antiguidade em reinos pré-coloniais? Bom dia, boa tarde, boa noite. Primeiramente, é um prazer estar aqui no 89 Podcast. Bom, para falar sobre o Sudão, né? A Guerra Civil no Sudão, mais especificamente sobre o contexto histórico, se tem uma palavra que define a formação étnica, cultural, social do Sudão, é a palavra diversidade. Se a gente for voltar consideravelmente no tempo, bem na antiguidade, o território onde atualmente é o Sudão foi ocupado por um grande império, o Império Cuxita, o Reino de Kush, vizinho ao Império Egípcio, que foi um dos grandes impérios da história da humanidade. E em certo tempo, durante um certo período, chegou até mesmo a dominar o Império Egípcio. E, enfim, ali foi um local onde o Império Cuxita demonstrou, atuou com grande influência. E após chegou o momento de declínio, na derrocada do Império Cuxita, que foi, entre outros, a partir desse momento começa a ocorrer um secretismo considerável. E imediatamente ou próxima ao declínio do Império Cuxita, o Império Axum toma conta da região e posteriormente também outros impérios de cunho cristão, até mesmo em uma região majoritariamente islâmica, mas também houveram impérios de cunho cristão que resistiram, obviamente, à influência árabe e muçulmana ali naquela região. E aí, continuando, os impérios cristãos também vão ruindo. E aí volta, ou melhor, de fato volta uma influência islâmica grande na região a partir da existência dos sultanatos, dos sultões na região. Eu gostaria de destacar aqui dois sultanatos, o sultanato de Sennar e o sultanato de Darfur. O sultanato de Sennar foi responsável pelo norte do Sudão, islamizou praticamente todo o norte do Sudão. Os dias atuais são reflexo dessa islamização do norte do Sudão. E outro é o sultanato de Darfur, que já seguia um caminho diferente. Manteve autonomia por um período maior do que o sultanato de Sennar e é caracterizado até os dias atuais, essa província de Darfur, com mais diversidade étnica e religiosa. A gente chega na dominação turco-egípcia, sobre a região do Sudão. Em 1821, o Egito, que já não era mais o mesmo império grandioso que outrora foi, já estava sob o domínio do Império Turco-Otomano, e aí, por interesse turco-otomano da região, conquista o norte do Sudão. E ali começa a exercer seu domínio sobre a região. E assim como outros interesses em outros momentos da história, o interesse do Império Turco-Otomânico era majoritariamente econômico. O Sudão tem uma reserva de ouro muito grande e, de outros metais preciosos também, que obviamente são riquezas e gerou no Império Turco-Otomano esse interesse. E aí, mais claro, isso foi no século XIX, em 1821, o Egito, entre parênteses, o Império Turco-Otomano começou a dominar a região, entre outras coisas, mas gera revoltas, e entre elas eu queria destacar aqui a Revolução Mahdista. Foi uma revolução que a gente pode considerar que exitosa, porque ela de fato estabeleceu um Estado dentro do Sudão, na sua atual capital, Khartoum. Em 1881 foi quando culminou a Revolução Mahdista, liderada por Muhammad al-Ahmadi, o Mahdi, que traduzido significa o guia, ou seja, tem um quê também religioso. E ele, inicialmente, por ser em 1881, o território estava sob domínio egípcio-otomano, e aí no ano de 1882, o Império Britânico começa a agir para tentar
ali influenciar decisões estratégicas do Sudão. E a Revolução Mahdista, que iniciou para tentar combater a dominação egípcio-otomana, agora também tenta combater a dominação britânica na região. Na Batalha de Omdurman, em 1898, o Mahdi, o Muhammad Ahmad, ele é derrotado pelos britânicos e egípcios, e ali marca o fim do Estado teocrático em Khartoum, liderado pelo Muhammad Ahmad, da Revolução Mahdista. E a partir daí, em 1899, começa a dominação anglo-egípcia, dominação em conjunto do Império Britânico e do Império Egípcio na região do atual Sudão. Foi um governo meio que duplo, digamos assim. Obviamente, o Império Britânico, por ter mais poder, tomava as principais decisões, mas o Império Egípcio também exerceu sua influência na região. O líder Sudão era escolhido pelo Reino Unido, passava por uma aprovação do Egito, mas quem escolhia de fato era o Reino Unido, o Império Britânico. Como reflexo das muitas variações e diversidades étnicas na região, o Sudão já era dividido, somente etnicamente falando, o norte muito islâmico, até mesmo pela proximidade com o Egito. E aí essa divisão se intensificou ainda mais no período do condomínio anglo-egípcio. O norte foi muito mais favorecido pelo condomínio anglo-egípcio do que o sul. O norte, recebeu infraestrutura, investimentos, e aí no sul era o oposto disso. O sul, influenciado pelos governos cristãos, impérios cristãos que passaram pelo Sudão, e foi esquecido. Esquecido pelo Império Britânico, a gente pode dizer dessa maneira. O norte, os sulistas não poderiam entrar no norte sem permissão, precisava de permissão do Império Britânico, da mesma maneira que os nortenhos não podiam, tinham restrições para entrar no sul. Missionários muçulmanos também não entravam ali de qualquer maneira. E essa diversidade, as diferenças, a rivalização só se intensificou. O cristianismo que existia no sul do Sudão se tornou mais forte ainda. Missões cristãs aconteceram ali. Missionários cristãos, tanto católicos como protestantes, promoveram a religião cristã no sul do Sudão. O inglês como língua foi ensinado, o árabe foi deixado de lado, ou seja, ao passo em que o norte formava uma identidade árabe islâmica, o sul se afastava dessa identidade, aprendia inglês, estava cada vez mais próximo da maior religião do mundo, ou melhor, da religião mais influente no mundo, dos impérios mais influentes no mundo, que era o cristianismo, ou seja, seguiu o caminho inverso do norte. E aí isso também se refletiu na dimensão econômica. O norte tinha suas economias basicamente baseadas no algodão, enquanto o sul se baseava na extração de marfim e borracha, com um trabalho forçado também. Os sulistas eram considerados inferiores, até, africanos inferiores, enquanto que os nortenhos nem eram muito vistos como africanos, mas como árabes. A influência deixada por esse domínio britânico na região foi muito marcante para o futuro do Sudão. Quando o Império Britânico sai, quando o Sudão se declara independente em 1956, o norte era uma região avançada, tinha, infraestrutura, recebeu muita educação, o norte tinha burocracia, era uma região desenvolvida. O sul não. O sul tinha pouca burocracia em questões administrativas, foi esquecido. Era marginalizado, era considerado atrasado pelos nortenhos. Era uma coisa e o sul era outra. Apesar deles viverem no mesmo lugar. E quando o Império Britânico vai embora, essa diferença só fica mais escancarada, já que agora o Império Britânico não estava mais ali. E agora o Sudão, como um país independente, tinha que lidar com essa diferença clara. Perfeito. E aí, no caso, esse período que você destacou, do condomínio anglo-egípcio, ele ainda era na época colonial, do Sudão. Só que em 1956, o Sudão se torna independente.
E a partir disso, vão ter outros conflitos internos que ajudam a explicar, né, o que o Sudão está vivendo nos dias de hoje. E o que você poderia falar sobre esse período da independência até os dias atuais, Heitor? Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a audiência por estar aqui. Como o Efraim já me apresentou, sou o Heitor e eu vou falar sobre algumas das consequências após a independência do Sudão. Bom, após conquistar sua independência em 1956, o Sudão tornou-se um estado soberano. No entanto, o governo centralizado instalado em Khartoum, no norte do país, marginalizou o sul e outras regiões periféricas. Essa exclusão política e social acabou gerando tensões que resultaram em rebeliões no sul, onde a população buscava mais autonomia. E dessa forma teve o início da Primeira Guerra Civil Sudanesa, que se estendeu entre 1955 até os anos 70. Para tentar encerrar esse conflito, que era sustentado por diferenças étnicas, culturais e religiosas, foi firmado o Acordo de Addis Abeba, de 1972, que tinha como objetivo garantir a paz entre o governo do norte, dominado principalmente por árabes muçulmanos, e os grupos rebeldes do sul, compostos em sua maioria por cristãos e animistas. Entre os principais termos do acordo estavam a concessão de autonomia ao sul do Sudão, unificando as 3 províncias meritórias: a Equatória, Bahr, Al-Ghazal e Alto Nilo, em uma região autônoma com seu próprio governo. Também foi prevista a integração dos combatentes do movimento rebelde Anya-Nia ao exército e à polícia do Sudão, além do compromisso de respeitar a diversidade religiosa e cultural do sul, que não era visto com bons olhos pela população do norte. Como resultado, o país viveu aproximadamente uma década de paz relativa. Então, a partir do ano de 1983, no entanto, o presidente Gaafar Nimar revogou o acordo e impôs a Sharia, a lei islâmica, em todo o país e aboliu a autonomia do sul. Essa decisão reacendeu o conflito que já havia sido esfriado, desencadeando a Segunda Guerra Civil Sudanesa. Enfim, essa Segunda Guerra, que durou entre 1983 até 2005, teve como principal liderança o Sudanese People's Liberation Army and Movement, o Exército de Libertação do Povo de Sudão, comandado por John Garang. O conflito terminou com a assinatura do Acordo de Paz de 2005, também chamado de CPA, que garantiu a realização de um referente de autodeterminação para o sul do país, previsto para 6 anos depois. Esse referente aconteceu em julho de 2011, com o resultado expressivo: mais de 98% dos votos foram favoráveis à independência do sul. E assim, de fato, definitivamente, o Sudão do Sul se tornou um estado de verdade, pois antigamente ele possuía apenas certas vantagens. Ele não era denominado como um estado, exatamente. Ele possuía, sim, uma autonomia, porém era limitada no âmbito internacional. E após a Segunda Guerra, os sudaneses do Sul, eles acabaram, a gente já não tinha tanto poder assim. Você tirou o único poder que a gente tinha, então agora a gente vai recuperar nosso poder e vai ter mais ainda. E foi isso que aconteceu. Eles exigiram e conseguiram se tornar um estado de fato independente, com atitudes e papéis no cenário global. Essa separação teve um grande impacto econômico no Sudão, que perdeu cerca de 75% de suas reservas de petróleo, agravando ainda mais suas crises econômicas. Após o regime de Omar al-Bashir, que chegou até 2019, houve a tentativa de uma instituição de democracia no Sudão, pela primeira vez, pois desde sua independência o Sudão não havia experimentado a democracia, por sempre ter sido alvo de golpes militares e regimes militares um atrás do outro, sem espaço para a democracia. Porém, esse governo provisório não durou muito tempo, pois em 2021 houve novamente um golpe militar que acabou interrompendo sua transição democrática. Então, com isso, como eu já tinha mencionado, a guerra atual do Sudão se iniciou no dia 15 de abril de 2023 e é um conflito entre 2 facções militares que anteriormente já foram aliadas, sendo essas as Forças Armadas Sudanesas, que nós vamos nos referir nesse podcast como SAF, porque é o termo em inglês, né? Sudanese Armed Forces, e que são liderados pelo general Abdel Fattah al-Burhan, que é o atual chefe de Estado de fato, né? Porque eles têm o poder, digamos assim, oficial do país. E contra eles estão as Forças de Apoio Rápido, a RSF,
que é uma milícia paramilitar comandada pelo general Mohamed Hamdad Dagalo. As motivações principais dessa guerra se dão pela disputa pelo poder após o golpe de 2021, que interrompeu a transição democrática que tinha sido tentada, depois da derrubada do regime de Omar al-Bashir. Outro ponto importante é a falha na integração da RSF ao exército regular, conforme eles tinham acordado nas políticas de transição de governo do militar para democrático. E além disso, tem uma questão que permeia todas as disputas territoriais dentro da África, que são o controle de recursos naturais, como ouro e petróleo, especialmente na região de Darfur e no sul do país. Então, Kainan, eu gostaria que você falasse pra gente sobre o processo de formação das Forças Armadas Sudanesas, a SAF, e qual a origem, a estrutura deles e quais são as ambições deles nessa guerra. Continuando aqui nossa discussão sobre o Sudão, as Forças Armadas Sudanesas, como o próprio Sudão passou por várias etapas e por vários domínios diferentes na sua formação, as Forças Armadas Sudanesas não foram diferentes. Elas se tornaram de fato as Forças Armadas Sudanesas após a independência do Sudão, claro. Logicamente, um país só pode ter suas Forças Armadas se tiver independência e autonomia de declarar sua soberania. E ela é liderada atualmente pelo general, como o Efraim já mencionou, Abdel Fattah al-Burhan, atual chefe de Estado, do Sudão. E ela é herdeira, ela tem suas origens, as Forças Armadas, no exército colonial anglo-egípcio, ou seja, isso é um reflexo também das motivações da guerra atual, na guerra civil atual. E hoje ela é, digamos, o objeto, são as Forças Armadas, então ela é o lado institucional da guerra civil, o lado governamental, digamos assim. Tem um grande efetivo, cerca de 200 mil militares, e obviamente é o maior contingente armado do país. Ele tenta, o Sudão tem um grande valor internacional, principalmente pelos seus fatores econômicos, e ele tenta traçar alianças, o al-Burhan, através disso. Hoje ele tem apoio do Egito e do Catar, que fornece suporte logístico e também diplomático. Por se tratar de uma guerra civil, obviamente que a maior ambição das Forças Armadas Sudanesas é acabar com a guerra. E acabar com a guerra se entende acabar com a RSF, as Forças de Apoio Rápido. O al-Bashir foi destituído em 2019. E aí, naquele ano, foi instituído um governo de transição democrático. Mas em 2021, um golpe militar aconteceu. E é aí que se deu o início. O golpe militar aconteceu em 2021. E em 2023 se dá início à guerra civil. Nesse golpe militar, tanto a RSF quanto a SAF ainda eram aliadas. Em 2023, esses dois agentes, a RSF e a SAF, dão início à guerra civil. Quando ocorre o golpe militar em 2021, uma das promessas do Burhan, al-Burhan, que era e ainda é o chefe de Estado e, consequentemente, líder da SAF, era integrar a RSF gradualmente às SAF. Isso não aconteceu e, por isso, entre outros motivos, ocorre a guerra civil. O do Sudão, como eu já falei, tem forte valor econômico, então a SAF também tenta, por exemplo, retomar as áreas produtoras de ouro em Darfur, que obviamente é uma fonte de riqueza enorme para o Sudão. O Sudão também tem campos de petróleo muito visados internacionalmente. E, claro, são uma grande arma para financiar a guerra. Então, a SAF pretende tomar também esses recursos econômicos para financiar essa guerra e para derrotar a SRSF. E, além disso, também existe o fator étnico, Como a gente já falou, o norte, e a SAF está muito mais ligada a esse norte, do Sudão. A SAF também tem por objetivo, de certa maneira, neutralizar, digamos assim, milícias étnicas não árabes pelo Sudão como um todo, principalmente em Darfur e Kordofã, visando até mesmo impedir que o Sudão se fragmente ainda mais, até porque em 2011 o Sudão do Sul declarou sua independência. Ou seja,
Não é do interesse da SAF, do governo do Sudão, que novas regiões se declarem autônomas, e regiões não árabes são muito mais propensas a isso. Então também é do interesse da SAF neutralizar essas regiões não árabes, que elas não criem força para se declarar autônomas. Perfeito. Heitor, mas o Kainan explicou pra gente sobre a SAF, só que nenhuma guerra é lutada só por um lado, né? Então eu gostaria que você explicasse pra gente o processo de formação da RSF e assim como o Kainan também deixasse claro as ambições deles nesse conflito. Bom, para a gente entender o processo de formação das RSF, as Forças do Apoio Rápido do Sudão, ou Rapid Support Force, que seria o nome em inglês que dá a sigla, nós temos que voltar ao regime de Bashir e da criação das milícias de Janjaweed entre 2003 e 2013. Essas milícias foram recrutadas pelo regime de Omar al-Bashir com o objetivo de reprimir rebeliões na região de Darfur, porém suas abordagens eram extremamente violentas e sangrentas, que acabaram sendo acusados de diversos crimes graves contra a humanidade, incluindo massacres e estupros sistemáticos e limpeza étnica de populações não árabes. Entre 2015 e 2017, as RSF passaram por um processo de legitimação pelo Estado e em 2015 receberam o status de força regular pelo governo sudanês, atuando como guarda de fronteira e do controle migratório, sob pressão europeia para conter o fluxo de imigrantes rumo à Líbia. 2 anos após, em 2017, uma lei parlamentar formalizou as RSF como uma instituição paramilitar autônoma, equiparada ao exército e à polícia. Porém, após o golpe que derrubou al-Bashir em 2019, o comandante Mohamed Hamdani Dagalo, conhecido como Hemet, se tornou vice-líder do Conselho Soberano de Transição. E esse movimento foi crucial para a politização das RSF. Entre 2014 e 2023, o número de combatentes da RSF cresceu cerca de 5 a 6 mil homens. Após o regime de Bashir ter caído, a RSF continuou ativa, acumulando poder ao longo de todo esse período. E após 2023, com a eclosão da Guerra Civil, esse número teria saltado para 1,5 milhão, com o recrutamento de tribos árabes, mercenários do Chad e outros aliados. Agora, o que o lado da RSF quer com essa guerra civil? Bom, a primeira coisa, obviamente, é o domínio territorial e militar do Sudão. Eles buscam controlar rotas estratégicas como a do chamado Triângulo, entre Sudão, Líbia e Egito, além de estados sudaneses ricos em recursos como Darfur e Kordofão. Desde 2023, eles travam uma guerra civil contra o exército sudanês, com o objetivo de tomar a capital, Khartoum, e estabelecer um governo paralelo, auto-intitulado Governo de Paz e Unidade, nas áreas sob seu domínio. Sua segunda ambição é o poder político e o reconhecimento internacional. Hemed tenta se legitimar como uma figura política e líder nacional. Entre 2023 e 2025, fez visitas a países como Uganda, Etiópia, Djibouti e África do Sul, buscando apoio e reconhecimento. Internamente, afirmou alianças com o ex-premier Abdallah Hamdok e com grupos democráticos tentando se projetar como defensor da transição civil. O terceiro motivo seria o controle econômico. Hemed controla minas de ouro em Darfur por meio da empresa Al Junaid, com exportações voltadas principalmente para os Emirados Árabes Unidos. Esse ouro financia o esforço de guerra e é vendido em Dubai, e os Emirados Árabes em troca fornecem armas, drones e apoio logístico via Chad. E por fim, o projeto ideológico das RSF seria promover uma narrativa de supremacia árabe, como a gente já percebeu, que eles são um grupo totalmente formado por árabe e eles têm essa ideia de pregar essa etnocentrismo árabe em toda a região, marginalizando etnias que não são, como os Masalit, por exemplo. Além disso, constroem uma imagem de libertadores, apresentando-se como uma força anticorrupção e anti-islamista, em oposição à elite do exército sudanês. E analisando esse conflito, a gente consegue também perceber uma falha, né, nas organizações multilaterais. Por exemplo, na Liga Árabe, eles estão enfrentando uma divisão interna entre países que apoiam a SAF, né, como o Egito, e outros que estão pressionando por um diálogo entre os dois agentes da guerra, como os Emirados Árabes Unidos. Já a União Africana tem sido muito criticada pela lentidão deles. Por mais que eles tenham proposto uma mediação do conflito, eles não têm uma força coercitiva para realmente fazer alguma
para realmente dar alguma solução para esse conflito, né? E já a ONU, ela tem alertado para a crise humanitária, já que são mais de 24 milhões de sudaneses em insegurança alimentar, mas ela tem sofrido com o veto russo no Conselho de Segurança, que bloqueia ações decisivas. Esse veto também tem muito a ver com a influência do grupo Wagner na guerra. Além disso, nós temos os recursos naturais, que são um grande combustível dessa guerra, né? Como, por exemplo, o ouro de Darfur, que é controlado pela RSF com apoio dos Emirados Árabes Unidos, que ajuda a financiar 60% do orçamento da milícia. Também temos o petróleo, que são dominados pela SAF nos campos do Sul. Mas com a perda do Sudão do Sul em 2011, esse aspecto da economia sudanesa foi fragilizado, aumentando a dependência de aliados externos. Além disso, tem as questões das terras agrícolas, né? Já que o Egito e a Arábia Saudita investem em projetos de agronegócio no Nilo, e que estão sendo ameaçados pela instabilidade desse conflito gerado pelo conflito do Sudão, né? Outro ponto importante de se destacar são os impactos da intervenção estrangeira, que tem ajudado a prolongar o conflito, por exemplo, com armamentos estrangeiros que ampliam cada vez mais a capacidade ofensiva de ambos os lados, além da fragmentação territorial, já que a RSF proclama um governo paralelo em Darfur, com risco de secessão ao estilo líbio, ou seja, da divisão de ambos os estados, como ocorreu com a Líbia. Isso tem gerado uma crise humanitária agravada, como já foi dito aqui, deixando mais de 12 bilhões de deslocados e fazendo com que o Sudão esteja sofrendo um colapso econômico, com inflação de mais de 142% só em 2024. Esses problemas têm sido ignorados simplesmente por interesses geopolíticos. Então, depois de tudo que o Kainan e o Heitor falaram, eu acho que um nome que apareceu muito em todas as falas deles foi o da cidade de Darfur. E nessa guerra, a cidade de Darfur é um local muito estratégico, não só pelos seus recursos naturais, mas também pela população que ocupa aquele espaço. E isso ajuda a explicar também o porquê do genocídio não está sendo tão divulgado. Primeiramente, é importante trazer de volta à tona, né, o assunto sobre a marginalização estrutural vivida no Sudão. Né? Darfur foi um sultanato independente até 1916, quando ela foi anexada ao Sudão colonial. E sobre o domínio britânico, essa região foi negligenciada sem investimentos em educação, saúde ou infraestrutura, enquanto o norte, né, da capital Khartoum, concentrava todos os recursos do país. Depois da independência de 1956, foram implementadas políticas da elite árabe muçulmana, né, de Khartoum, que ajudaram a aprofundar essas desigualdades. E assim, Darfur se tornou a região mais pobre do país, com taxas de pobreza acima de 50%, mesmo tendo todas essas questões de riquezas naturais, como já foram citadas aqui, né? E também a gente pode lembrar um pouco da gênese dessa violência com a cidade de Darfur, principalmente voltando até o ano de 2003, né? Em que tiveram rebeliões do Exército de Libertação do Sudão e no Movimento de Justiça e Igualdade, que explodiram contra o governo, acusando eles de opressão étnica, né, com a população africana negra, né, do Sudão, e de abandono, né, daquela região do país. O regime de Omar al-Bashir, ele respondeu armando milícias, né, os Janjaweed, que atualmente no caso, a RSF, e eles cometeram massacres, estupros em massa e limpeza étnica, né, como já foi mencionado pelo Heitor anteriormente, contra essas populações não árabes. E estima-se que 300 mil pessoas morreram de 2003 até 2020. Isso deixou um legado de impunidade também, né? Porque o Tribunal Penal Internacional emitiu mandados contra al-Bashir por genocídio, mas ele nunca foi preso. E as RSF são as herdeiras do Janjaweed e mantiveram suas estruturas de poder e até hoje aterrorizam aquela região, né? Na dinâmica militar da guerra atual, as RSF dominam Darfur, né? Utilizando táticas de limpeza étnica contra os não-árabes e controlando as minas de ouro, rotas de contrabando e recebendo armas dos Emirados Árabes Unidos por meio do Chad. Já a SAF realizam bombardeios aéreos diários contra eles, mas perderam terrenos. O seu apoio egípcio é insuficiente para conter a RSF naquela região. Além disso, nós temos diversas atrocidades documentadas, como massacres étnicos em Eugenina, em que o RSF executaram mais de 4 mil pessoas. Também foram encontradas 13 valas comuns naquela região de Darfur Ocidental. Sobre violência sexual, 56% dos estupros registrados pelos Médicos Sem Fronteiras são cometidos por combatentes, principalmente do RSF. As mulheres relatam que saem dos campos e são estupradas assim que saem desses locais, né? O que mostra a calamidade da situação vivida em Darfur, né? Além da destruição de infraestrutura. Hospitais, escolas e sistemas de água foram saqueados ou destruídos em Niala, no Darfur no Sul. 70% da infraestrutura urbana está inutilizável. E aí também eu acho muito pertinente trazer um artigo que nós, na pesquisa para esse trabalho, encontramos, que é um artigo da Forbes, que é Por que ninguém fala sobre a guerra no Sudão. E
mais ou menos resumindo um pouco do que é dito nesse artigo, parte muito também de questão de colorismo, né? Porque nós, nos tempos atuais, nós temos visto diversos conflitos geopolíticos, como, por exemplo, da Rússia contra a Ucrânia, ou de Israel contra a Palestina, e parece que o que tem acontecido no Sudão tem sido meio que posto para debaixo do tapete, entende? E que a mídia tradicional não vem dando tanta atenção para eles. E a gente se pergunta por quê? Porque não é somente o Sudão como país que de maioria que tem sim a sua população árabe, mas também tem uma grande população negra que tem tido seus conflitos internos negligenciados. A gente pode pegar, por exemplo, as situações do Haiti e do Congo, que também são dois países que vêm enfrentando situações de calamidade máxima e que têm sido, de certa maneira, ignorados ou não têm gerado tanta comoção contra outras guerras. Historicamente, a dor das populações africanas, a dor do povo africano, né, e das populações negras tem sido ignorada ou não gera tanta comoção quanto de populações de outras raças. Por exemplo, a gente pode pegar no passado um episódio muito triste da humanidade, que foi o Holocausto. E realmente foi um período muito pesado, né, em que diversas atrocidades foram cometidas, né, com o povo judeu. Mas, mais ou menos na mesma época, o rei Leopoldo cometeu diversas atrocidades tão ruins quanto, ou até mesmo pior, chegando até a ter zoológicos humanos abertos para outras pessoas verem na República Democrática, na atual, né, República Democrática do Congo. E quando a gente compara o nível de divulgação e de realmente lembranças dessas duas atrocidades, é incomparável, né? O tanto que é dado atenção a um de maneira justa e deve ser lembrado para que esse capítulo da humanidade como o Holocausto não seja repetido, mas essa questão do Congo não é tão lembrada e não é tão divulgada, pelo menos para o público mainstream, né? E aí a gente pega muito nessa questão de realmente que a dor negra tem sido historicamente ignorada e que a dor das populações africanas tem sido normalizada, né? Quando existe um golpe militar, como ocorreu no Sudão, em outros países da África, as pessoas veem como normal, como só mais um golpe militar na África, só mais um genocídio vindo para a África. A insegurança alimentar que o Sudão tem enfrentado, as pessoas só entendem, é a África passando fome mais uma vez, é a África sendo um continente pobre, sendo que não é esse o caso. A gente pegou aqui Darfur e a gente viu que eles são ricos em ouro, não só Darfur, né, como o Sudão como um todo, são ricos em ouro, são ricos em petróleo, que são commodities relevantes no comércio internacional, mas que por influências externas, né, como a gente viu do Grupo Wagner, como a gente viu dos Emirados Árabes Unidos, do Egito, eles têm tido seu progresso e sua democratização diminuídas, né, e realmente prejudicadas. Isso faz com que essa crise cada vez mais aumente e que as populações presentes nesses lugares sofram cada vez mais, né? Então, acho que essa é a maior lição que tem, né? Que realmente a prosperidade da África está muito mais a ver com o contexto social em que eles foram postos, né? Da colonização, né? Nós sabemos como foi feito o processo de divisão dos territórios dentro da África, que foram totalmente desconsiderados das diversas etnias presentes lá, dos diversos povos com culturas diferentes e às vezes tribos rivais foram colocadas no mesmo espaço, e também não só rivalidades pré-existentes, mas como os colonizadores fomentaram rivalidades que às vezes não eram tão fortes dentro de um território, dando favorecimentos a uma etnia em relação a outra, como nós podemos ver que no condomínio anglo-egípcio, que o norte era muito mais amparado, né, pelo governo britânico do que o sul, o que criou um sentimento de rivalidade, né, e criou um sentimento de um ressentimento, né, por parte da região sul do país, e que culminou em diversas guerras civis que foram vividas desde o período de independência do Sudão e que está sendo vivida agora até a separação do Sudão do Sul, né? Muito obrigado por estar acompanhando nosso podcast. Mais uma vez me chamo Efraim e estive hoje com Heitor e Kainan, e foi um prazer ter vocês aqui ouvindo o nosso podcast.